Espírita, nós começamos por uma prece para que a gente possa estar mais sintonizados com a espiritualidade. Vamos elevar nossos pensamentos nesse momento para que nós possamos aqui receber as bênçãos do alto. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, companheiro de caminhada, estamos a te pedir aqui, Mestre e amigo, nesse momento, a sua proteção, a tua presença. Como nós te pedimos, Senhor Jesus, a presença dos nossos mentores, nossos guias espirituais, que nos acompanhem nessa jornada reencarnatória, para que nós possamos sentir a presença deles, para que nós possamos, Senhor, nessa noite, falarmos com simplicidade, com amor, mas que possamos falar da nossa amada e querida doutrina espírita. Pedimos a tua proteção para todos que estão neste momento e aqueles que vão chegar nessa live, para que nas casas de cada um de nossos irmãos e irmãs possam se beneficiar com a tua presença, com a tua paz, com a sua luz. Agradecemos em forma de prece, na qual o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como em outros mundos. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos de todos os males, que assim seja. Boa noite, Cida, seja muito bem-vinda. Bem, meus irmãos, é uma grata satisfação estarmos aqui nessa noite de hoje para fazermos essa live muito especial para todos nós. E nós agradecemos, primeiramente, claro, a Deus, nosso Pai maior. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que nos acompanham, que nos intuem em nossa jornada, em nosso trabalho. E agradecemos também a todos os trabalhadores que fazem parte do CENO, o Centro Espírita 9 de Outubro, lá no bairro de Moreno, não é? Fernando Simões, muito boa noite, meu irmão, seja muito bem-vindo à nossa live. Agradecemos a direção da casa, na pessoa de Aldenora, que nos convidou e nós aceitamos com muito bom grado a essa pequenina tarefa dessa noite de hoje de levar um pouco a doutrina espírita. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, para falarmos um pouco sobre mediunidade, mas também para falarmos um pouco sobre a literatura espírita, apesar que foi falado domingo, muito bem comentado, eu assisti pela nossa irmã, mas nós estamos falando aqui hoje justamente sobre o lançamento de um livro que eu fiz o mês passado, né? Eu me chamo Cirlei Marques, eu sou trabalhador do Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, sou escritor, sou médium espírita, e aí nós tivemos a graça, a felicidade, vamos dizer assim, de podermos escrever e publicar nosso livro, que é justamente sobre o tema dessa noite de hoje. Esse, meus irmãos, é o livro que eu publiquei o mês passado. E esse livro é sobre, eu botei o título de Mediunidade e um subtítulo como
Campo de Aprendizado. É um livro que eu lancei em alguns centros espíritas presencialmente e alguns outros centros espíritas eu lancei através de algumas lives que foram feitas. E é um livro que vai falar muito, não é um livro mediúnico, não é um livro que foi psicografado, mas é um livro que fala das minhas experiências como médium nesses quase 20 anos de doutrina espírita que eu tenho, né? E como que o livro foi publicado, como que eu cheguei a fazer esse livro, como que a mediunidade chegou na minha vida. E nós sabemos a importância que tem e a responsabilidade que todos nós temos quando nós assumimos um trabalho que visa uma conscientização, primeiramente nossa como médio, de estarmos ouvindo as comunicações, as mensagens, as orientações, as explicações, e cabe ao médio ser o primeiro a peneirar essas mensagens. Então, a minha mediunidade, ela surgiu desde pequeno, vamos dizer assim. Só que eu vim entender o que acontecia comigo realmente lá quando eu comecei a frequentar uma casa espírita. Mas o que acontecia comigo quando eu estava na minha terceira, quarta série, acontecia algo bem interessante comigo. Normalmente nós temos colegas de sala de aula, estudinho, e acontecia que quando eu via que alguém estava triste, ou quando alguém chegava perto de mim e dizia: Cirlei, eu estou passando por tal dificuldade, eu estou triste por causa disso. Boa noite, Luiz Cláudio. Que a paz de Jesus esteja contigo, com todos nós, meu irmão. Então, vinha aquela vontade de escrever alguma coisa para aquela pessoa. Então, eu pegava um papel e pegava caneta e escrevia. Isso eu tinha, eu acho, meus 11, 12 anos, mais ou menos, assim. E vinha aquela vontade muito forte de escrever. Como eu não entendia nada de mediunidade, não entendia nada e nunca sonhava que existia espírito, espiritualidade, eu simplesmente escrevia e normalmente, em sua grande maioria, aquelas mensagens que vinham era de incentivo. Boa noite, Gisela. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, eu escrevia as mensagens que chegavam para mim, mas era uma mensagem que encorajava aquelas pessoas, no caso, os meus colegas de sala de aula, de repente, a passarem por alguma situação. E foi assim que minha mediunidade ela começou a aparecer lá com meus 11, 12 anos mais ou menos. Quando eu tinha aquela vontade de escrever, eu pegava papel, caneta, o que eu tinha, escrevia uma mensagem e entregava. E durante a minha adolescência, vários momentos aconteceram dessa vontade de pegar papel, caneta e escrever alguma mensagem e de poder fazer com que chegasse até aquela pessoa que estava triste, passando por alguma situação. Como é que eu cheguei à casa espírita? Para que a gente possa entender como que eu cheguei até a publicação desse primeiro livro. Para quem chegou agora, meu nome é Cirlei Marques, sou espírita e estou aqui lançando o meu primeiro livro, Mediunidade, Campo de Aprendizagem. E certa feita, a minha mãe levou a minha irmã para uma consulta médica e essa médica provavelmente era espírita e disse para a minha mãe que o problema que a minha irmã tinha era espiritual, não era físico. Levaram a minha irmã para o centro espírita. Depois eu tive que acompanhar. Eu fiquei, minha irmã saiu, minha mãe também e eu que segui. Então, nós vamos entendendo que quando o médium ele precisa ser direcionado para a casa espírita,
A própria espiritualidade vamos dizer assim, conduzir inconscientemente aquela pessoa que precisa chegar à casa espírita. Mas o que é a mediunidade? Nós sabemos que a mediunidade é a faculdade inerente a homens e a mulheres. E o médium é esse intermediário entre esses dois planos. O plano é espiritual e o plano físico, que é esse plano físico nosso aqui. Esse livro que eu escrevi, eu coloquei algumas experiências minhas e logo no prefácio desse livro, eu escrevi um pequeno texto que fala muito sobre a forma como cada um vai trabalhar a sua mediunidade. E o mais importante nisso tudinho é a gente ter o amor por essa ferramenta tão linda, tão bonita e de uma importância e de uma significação muito grande para cada um de nós. Eu coloquei no prefácio desse livro que eu escrevi o título mais ou menos assim: boa noite, Severino, se não estiver enganado o nome. Bem-vindo, meus irmãos, muita paz. E esse livro, o lá no prefácio, é o seguinte: essa é uma jornada única. Por que eu coloquei no prefácio, essa é uma jornada única? Por quê? Porque assim, meus irmãos, cada um de nós, como médios, nossa jornada é uma jornada única, é uma jornada de aprendizado, é uma jornada de crescimento e progresso para cada um de nós. Então eu coloquei assim: essa é uma jornada única, na qual o médio vivenciará diversas experiências. Serão de seus olhos as lágrimas de alegrias ou de tristezas, dos espíritos que despertarão nele emoções tão diversas, tal como fossem um veículo conduzindo a carga emocional ao médio ao estabelecerem sintonia com os mesmos, seja dentro ou fora de uma casa espírita. Pois a mediunidade pode se manifestar em qualquer lugar, não apenas dentro das casas espíritas. O texto que eu escrevi nesse meu primeiro livro, ele é um pouco comprido, mas dá para a gente ter uma noção de que essa nossa caminhada como médium, ela é única, ela é especial e ela tem uma significação muito grande. O mais interessante é que as pessoas se perguntam muito em relação a se todos são médios, se todos não são médios. Isso, para muita gente, é um grande entrave, é uma grande interrogação. E nós temos que entender que quando nós somos preparados para vir ao plano físico com a mediunidade, o nosso corpo ele é preparado organicamente para vamos dizer assim, a especialização, vamos colocar dessa forma, do tipo de mediunidade que você vai trabalhar. Então, se você vai vir para trabalhar a sua psicofonia ou a incorporação, como é conhecida pelas pessoas, o seu corpo organicamente vai ser preparado para que você trabalhe a sua psicofonia. Se for a psicografia, da mesma forma. Se for a audiência, a vidência e por assim em diante. Esse livro aqui, eu coloquei alguns temas no meu livro que fala assim: sou médio, e agora? Não tenha medo. A voz de uma nova consciência. Por que escolhi ser médium? E alguns outros assuntos. É um livro que tem mais ou menos 28 páginas. É um livro que, graças a Deus, tá tendo uma boa saída para um livro no meio dessa pandemia toda. E que mostra como a gente pode ter um olhar diferenciado da mediunidade. As pessoas, por vezes, têm medo do que não conhecem e têm medo da mediunidade. E quantas pessoas, por vezes, dizem: eu não quero trabalhar a mediunidade, eu não quero responsabilidade. Quando a mediunidade ela vai trazer justamente para cada um de nós, vamos dizer assim, se nós olharmos pelo lado positivo, uma beleza de caminho maravilhoso.
Alguns pontos, às vezes, são tão corriqueiros na vida dos médios, quando alguns dizem ou até ouvem falar de outras pessoas ao dizerem que a sua mediunidade ela vai atrapalhar a sua vida, e ela não o vai. Ou quando falam assim, os espíritos vão me obrigar a trabalhar a minha mediunidade, porque senão minha vida vai desandar. Um ponto, os espíritos mais esclarecidos, os bons espíritos, eles jamais vão nos obrigar a trabalhar a nossa mediunidade. Jamais. Eles vão aconselhar, eles vão orientar, mas obrigar a gente, até porque nós temos um livre-arbítrio e eles respeitam muito isso. Em momento algum do meu desenvolvimento, vamos dizer assim, do meu florescer da mediunidade, os meus mentores espirituais jamais chegaram para mim e disseram: Ciriclei, você tem que trabalhar a mediunidade, porque senão a sua vida não vai andar para frente. Muito pelo contrário. Os meus mentores espirituais que me acompanham nessa jornada reencarnatória sempre me encorajaram, sempre me fizeram ir para frente, me orientando, me esclarecendo. Quando eles enxergam algo na minha vida que pode não ser bom para mim, eles se aproximam de mim, eles vêm conversar comigo, me orientar. Ciriclei, isso aqui que você está fazendo pode ser feito dessa outra forma. Esse caminho que você está querendo seguir, você pode seguir por esse caminho ou por esse outro caminho. Mas eles sempre enfatizam que a última decisão, a última escolha é minha. Então, o mais importante disso tudo é a gente saber que a mediunidade está na nossa vida para o nosso progresso e o nosso desenvolvimento, seja intelectual ou seja moral. As pessoas às vezes têm medo porque acham que a mediunidade vai trazer um desconforto para a sua própria vida, ou que com a mediunidade ele não vai poder ter uma vida, vamos dizer assim, normal. E o que seria essa vida normal para um médium? Casar, ter filho, formar família. O fato dele vir com a mediunidade não significa e não implica que ele não vai poder formar uma família, não vai poder ter filho junto com a companheira que nessa jornada está com ele. Alguns médios, quando eles não vêm com a possibilidade de poder ter filhos, são outros motivos que o levam a isso. Exatamente, há os casos de múltiplas expressões mediúnicas. Chico Xavier é um exemplo extraordinário. Com certeza, nós temos que entender que cada médium ele vem com uma tarefa específica em relação à mediunidade. As pessoas acham que eu vou ser médium, eu vou fazer como Chico Xavier, como Divaldo, lançar livros, eu vou fazer um trabalho excepcional, e não é assim. Divaldo, Chico Xavier e alguns outros médios, eles são casos, vamos dizer assim, especiais. Eles vieram com uma missão específica em relação à sua mediunidade e com a doutrina espírita. O médium ele tem que trabalhar com muita simplicidade, com muito amor ao trabalho. Ele não deve se achar melhor médium, e nenhuma casa espírita deve colocar no médium a condição que ele é o melhor médium dali. Porque se ele tiver uma boa ferramenta mediúnica, pode sustentar o orgulho, a vaidade. Então, desde que eu comecei a fazer os meus trabalhos dentro da casa espírita e fora da casa espírita, o meu mentor espiritual sempre fala algo para mim assim: meu filho, independente de qual seja o trabalho que você venha a desempenhar, sempre tenha humildade, tenha sempre simplicidade, não se deixe levar pelos elogios, porque uma coisa é que médio, qualquer um de nós podemos receber um elogio por um bom trabalho, mas isso não deve envaidecer o médio pelo que ele está fazendo, lembrando que nós somos instrumentos da espiritualidade. Cabe ao médium fazer com que a sintonia espiritual atraia para ele bons espíritos ao lado dele.
Quando eu vim adentrar a casa espírita, meus irmãos, minhas irmãs, eu vim com uma meta traçada. Algumas coisas da minha vida pretérita eu soube por informações dos meus mentores, outras porque eu tive a permissão de saber de alguns fatos relacionados à minha vida passada. Quando eu adentrei a casa espírita e eu não sabia de mediunidade, dessa comunicabilidade com os espíritos, então, quando eu comecei a fazer os tratamentos, depois eu fui liberado para os estudos, então a gente vê que, justamente, Aldenor, os espíritos nos falam que vai chegar um tempo que a mediunidade vai aflorar em todos os locais. Eu acredito também. Mas para isso é necessário que todos nós possamos estar maduros o suficientes para poder ter esse aflorar da mediunidade de uma forma mais ampla, mais segura e mais madura. Quando eu fui liberado para a minha, vamos dizer assim, faculdade mediúnica, eu tenho duas que são mais fortes em mim até o momento, que é a psicografia, onde eu recebo as mensagens dos espíritos, e também eu tenho a psicofonia, ou a incorporação. No caso, quando eu recebo a aproximação dos espíritos, que através das minhas cordas vocais, eles vêm a querer falar, deixar uma mensagem, e assim. Então, quando eu fui liberado para a psicografia, alguns anos atrás, e eu não sabia como era o processo, eu tive, vamos dizer assim, muita sorte, vamos colocar dessa forma, de ter ao meu lado, desde o meu primeiro dia que eu pisei em um desenvolvimento mediúnico, fora de uma casa espírita, a companhia não apenas do meu mentor espiritual, mas de outros irmãos que vieram me auxiliar na minha educação mediúnica ou no meu desenvolvimento mediúnico, como queiram entender. Eu adentrei uma sala que eu não sabia como que seria para mim, porque eu fui fazer uma consulta e o irmão espiritual, através de um médium, ele falou para mim que eu já era para estar na psicografia há algum tempo, há alguns anos. Então, eu fui para a sala, adentrei, me sentei na cadeira, só tinha eu e uma outra moça na época, e então eu perguntei para aquela moça que estava lá, eu vou fazer o quê, como que vai acontecer o processo, perguntei se viria alguém para me ajudar. E ela falou que não viria ninguém. E naquela época as pessoas eram liberadas, mas não tinha um dirigente para que pudesse nos direcionar e dizer como que seria todo o processo da psicografia. Eu fiquei parado com o papel e a caneta naquele momento, e ela disse que eu tinha que esperar. E eu esperei por alguns minutos, quando eu ouvi a voz de um homem que disse assim para mim: meu filho, pegue a caneta e escreva o que eu vou lhe ditar. Eu, como não entendia de mediunidade, então eu peguei a caneta e comecei a escrever o que eu estava ouvindo do Espírito. E a partir daí, os próprios Espíritos, e eu sempre digo isso a qualquer um que me pergunta como foi o meu desenvolvimento mediúnico, que os meus grandes professores sempre foram os Espíritos, desde o meu começo até hoje. É claro que depois o desenvolvimento mediúnico ele tomou outros contornos, teve a chegada de dirigentes, tudinho, mas sempre quem me auxiliou no meu desenvolvimento da minha mediunidade foram os Espíritos. Às vezes eu acho que o que falta em certos centros espíritas são pessoas que tenham vamos dizer assim, o conhecimento não apenas teórico da mediunidade, mas a prática, para ajudar os médios iniciantes. Porque uma coisa é você ter a teoria e você não ter a prática. Então você vai sempre achar que a mediunidade daquele médio vai ser desenvolvida daquela forma, e nem sempre. A gente tem que entender que cada um de nós, como médios, podemos ter a mesma faculdade mediúnica, mas a forma como o desenvolvimento ou a educação mediúnica vai acontecer em cada um de nós vai ser diferente. Até porque a mediunidade não tem uma idade específica para aparecer.
pode ser na adolescência, na fase adulta, pode ser numa idade em que, vamos dizer assim, as pessoas estão um pouco mais velhas. Então, quando isso acontece, é necessário que tenha pessoas que tenham a teoria, mas tenham a prática também. E os espíritos foram sempre aqueles que me auxiliaram, me ajudaram. Então, quando eu comecei a desenvolver a psicografia, eles, em vários momentos da minha vida, sempre me orientaram. Por exemplo, algo bem interessante que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eles falaram o seguinte assim: eu sou destro, e eles diziam assim para mim: meu filho, feche os olhos para escrever. Por quê? Porque assim, eu sempre escrevia e escrevo com os olhos abertos, recebendo a mensagem dos espíritos. E eles me pediram para que eu fechasse os olhos. Então eu fechei os olhos e eu escrevi. E depois eu perguntei para o espírito: por que você me pediu que eu fechasse os olhos? E eles responderam: para que você pudesse ter a certeza que o espírito, ele não é cego, ele não precisa fechar os olhos para escrever. Quando o médium fecha os olhos, é para que ele não se distraia e que ele possa ficar o mais concentrado possível. Ou então, quando eles me pediram, certa feita, que eu pegasse a caneta, colocasse na mão esquerda para escrever. Então, eles sempre me mostraram que eu poderia escrever com a mão direita, com a mão esquerda, que eu poderia escrever com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Então, os espíritos sempre começaram a me orientar em relação à psicografia. Com a psicofonia foi um pouco diferente, porque foi uma época em que eu peguei já um dirigente em uma sala mediúnica, mas o processo de que os espíritos sempre estavam a me esclarecer, sempre estavam comigo. Então, às vezes, o médium, ele passa por certas dificuldades, mas não é uma questão dos empecilhos que vão fazer com que sua vida desande, não ande. Nós sabemos que há aqueles que eles acompanham, há aqueles que torcem pelos médios, aqueles espíritos que querem ali ver o progresso do médium, mas tem aqueles espíritos que eles querem, por vezes, atrapalhar todo um bom desenvolvimento do trabalho mediúnico. O médium tem que estudar muito, e é necessário que ele estude, como Allan Kardec bem frisou e falou. Estudar o livro dos médios, estudar o livro da qualificação espírita, importante. O livro dos espíritos, ele tem aquela questão 100, que é a escala espírita, que é muito importante. Mas mais importante também de tudo é que o médium iniciante ou o médium já formado, vamos dizer, nunca deixe de estudar o livro dos médios. Eu sempre estou lendo e relendo o livro dos médios, porque é importante. O meu mentor espiritual, ele sempre fala o seguinte: meu filho, seja qual for a mensagem que você receba, analise, faça o crivo da razão, leia, observe, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Porque todos nós podemos ser enganados, se a gente não prestar atenção, pelos espíritos. E uma coisa que é muito recorrente e que deve ser importante frisar é que a obsessão, que é tão falada no meio espírita, não vai atingir apenas o consulente, a pessoa que está chegando pela primeira vez. O médium também pode acabar caindo em uma influenciação, levar um tratamento de obsessão, e ele pode ser enganado se ele não estudar, se ele não prestar atenção. Os espíritos às vezes são muito astuciosos e podem querer pegar um ponto fraco do médium, por exemplo, a vaidade dele, o orgulho. Então é necessário que o médium tenha sempre os pezinhos no chão, queira trabalhar com simplicidade. Porque o trabalho que ele vier a desenvolver vai aparecer naturalmente, mas ele sempre tem que estar prestando atenção. Devemos esclarecer que incorporação não significa o espírito entrar no corpo do médium, pois dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo. Exatamente. O termo incorporação não significa, como a irmã aqui falou, que o espírito ele vai adentrar ao corpo do médium.
Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. O que vai acontecer? Esse espírito desencarnado ele vai se aproximar um pouco do médium e vai usar dos meios necessários para passar sua mensagem. No caso da incorporação ou da psicofonia, ele vai usar as cordas vocais para que ele possa transmitir a mensagem. No caso da psicografia, ou seja, a escrita, o espírito vai utilizar-se da mão do médium para escrever. Em relação à psicografia, Allan Kardec, lá no livro dos médios ou dos evocadores, um subtítulo que o senhor Allan Kardec colocou as fases em que a psicografia pode ser desenvolvida. Então ele colocou como mecânica, semimecânica e a intuitiva. São essas três fases no qual o médium vai ter a consciência do que está escrevendo, uma outra o médium não vai ter a consciência do que está escrevendo, e uma outra fase aí vai estar nessa balança entre essa consciência e essa inconsciência. No meu caso, eu sou consciente de tudo o que os espíritos queiram ditar ou estão falando por mim através da psicofonia. Então, eu escrevo, mas tenho a consciência do que eles estão falando para mim. E eu continuo sempre estudando, eu continuo sempre procurando me aprimorar, trabalhar da forma mais simples, mas também sempre aberto a poder ouvir, a poder aprender um com os outros. Porque nós não sabemos tudo, nós sempre estamos aprendendo. E é isso que é importante. A mediunidade, ela veio para auxiliar a humanidade, mas veio para nos fazer enxergar um mundo para uns é tão distante e está tão perto de cada um de nós. As percepções são muito importantes. Por quê? Porque a energia é que faz com que o médium possa perceber que tipo de aproximação está acontecendo com ele. Allan Kardec sempre fala que os espíritos, os bons espíritos, a aproximação é doce, suave, agradável. Mas os espíritos que por vezes eles querem às vezes, vamos dizer assim, prejudicar, fazer medo ao médium, ou que querem atrapalhar a vida dele, a energia desse espírito é totalmente diferente. Um caso aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu já vinha há alguns anos trabalhando na mediúnica da casa espírita. Então, certa noite, era madrugada, eu durmo só no meu quarto, que é esse quarto onde eu estou aqui gravando essa live, e eu me acordei de madrugada, sentindo uma presença muito grande de um espírito. Ele se aproximou de mim e eu me acordei na hora. Só que como eu durmo de barriga para baixo, vamos colocar dessa forma, para vocês poderem entender o que eu estou falando, então esse espírito, ele sentou literalmente nas minhas costas. E eu não conseguia me levantar. E eu estava sentindo um arrepio muito forte, uma sensação de medo muito grande, era uma energia muito pesada. Então eu mentalmente comecei a chamar o meu mentor espiritual, comecei a chamar os mentores espirituais da casa espírita que eu trabalho, e comecei a chamar alguns outros espíritos que eu sei que já vinham trabalhando comigo há algum tempo. Foi quando eu comecei a me levantar da cama, e mesmo quando os irmãos tiraram ele de cima das minhas costas, que eu fiquei sentado, a energia dele ainda era muito presente no quarto. Aquela sensação de medo era muito grande. Então eu continuei fazendo prece, comecei a pedir que o meu mentor espiritual pudesse estar ali naquele momento. E foi quando ele foi conduzido pela espiritualidade e aquela sensação aos poucos foi passando. Então é importante que o médium ele possa saber com quem ele trabalha, quem são essas entidades que estão acompanhando ele, porque senão o médium pode acabar sendo enganado. Boa noite, Rádio Discípulos Oficial, que Jesus abençoe a você e a todos. Então, quando aquele espírito ele foi afastado,
Ele seguiu para um outro caminho. Exatamente, Edna. Muito bem dito. Mediunidade com Jesus é dar de graça o que de graça recebesse. Porque a nossa mediunidade, na forma como a gente pode dizer, é uma ferramenta que veio não para nos enriquecer financeiramente. É como os espíritos falam, ganhe a sua vida pelo trabalho. A mediunidade não veio para enriquecer você financeiramente. A mediunidade veio para enriquecer você com um amadurecimento novo. A mediunidade veio fazer com que você pudesse se redimir dos seus equívocos do passado para que você pudesse crescer, amadurecer. E é isso que a mediunidade traz em cada um de nós. Quando eu comecei a trabalhar com mais atividade a minha mediunidade, os espíritos sempre falaram para mim, Sidclay, você precisa escrever algo, você precisa escrever um livro. E isso foi passando de anos em anos, e vez ou outra, os espíritos vinham até mim e diziam, você precisa escrever algo sobre a mediunidade. E às vezes, eles, através de outros médios que eu não conhecia, eles chegavam, incorporavam nesses médios, vinham falar comigo pedindo, os seus mentores espirituais estão pedindo um pouco mais de você. Então a gente foi trabalhando, foi quando houve a possibilidade de eu publicar esse livro, Mediunidade, Campo de Aprendizado. E por que eu botei como título Campo de Aprendizado? Porque para nós que somos médios, a mediunidade é um grande campo de aprendizado para todos nós. Nós vamos estar sempre aprendendo com os espíritos, com as comunicações, sejam dentro de uma sala mediúnica de desobsessão, sejam dentro de uma sala de consulta espiritual, em que os mentores do trabalho vão estar ali auxiliando, direcionando as pessoas diante das suas dores, das suas aflições, sejam fora de uma casa espírita. Então, nós temos que entender que essa diferença entre os espíritos bons e aqueles que não são tão bons, a energia é importante, no sentido de fazer essa diferenciação. Então, a mediunidade, para mim, eu vejo ela como algo maravilhoso, que me ensina a cada momento, que me faz seguir por um caminho aonde eu busco sempre me melhorar como pessoa, me melhorar como espírito, como cristão. E a mediunidade, ela vai ser para você vista ou de uma forma boa ou de uma forma não tão boa. Quem vai ver na sua vida a mediunidade como algo positivo é você. Se você colocar que ela vai trazer aborrecimento, que ela vai atrapalhar a sua vida, você vai estar colocando uma barreira para que bons espíritos estejam perto de você. Mas se você estudar e olhar a mediunidade de uma forma positiva, então você vai ganhar muito nessa encarnação. Trabalhando com simplicidade, trabalhando com amor, trabalhando em prol daqueles que necessitam. Uma coisa que eu gosto de frisar muito, que um médium nunca queira sentir-se o melhor médium do que o outro. Que o médium nunca querer ter a mediunidade que aquele outro tem, achando que a mediunidade que o outro tem é melhor do que a dele. Não. Que todos nós que temos a mediunidade vamos trabalhar aquela que nós temos. E trabalhar com amor, trabalhar com dedicação, trabalhar com muita coragem. Porque são esses percalços que às vezes o médium passa. Boa noite, Eliana. Seja muito bem-vinda. São esses percalços que os médios passam, enfrentados com simplicidade, com coragem e com fé, é que o médio vai trabalhar a sua mediunidade de uma forma maravilhosa. Se ela vai crescer, que ela cresça para aquele que nos concedeu a mediunidade, que foi Deus, que foi Jesus, que foi a espiritualidade. Às vezes, nós precisamos entender, se eu sou médium, o que é que eu vim fazer aqui? Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, ele falou que
os médios, em sua grande maioria, e não falou todos, mas ele falou em sua grande maioria, foram aqueles que no passado eles fizeram com que as pessoas caíssem, seguissem um outro caminho, ou o próprio médio caiu diante desastrosamente dos conhecimentos que ele tinha. Como todos nós temos várias encarnações, nós tivemos outros conhecimentos. E aqueles que estão colocados neste exato momento, nessa encarnação, são aquelas importantes para sermos trabalhadas da melhor forma possível. Eu nunca quis ter outras mediunidades. Quando apareceu para mim a psicografia, eu não esperava que pudesse vir para mim a psicofonia. Eu não fico dizendo, eu quero ter evidência, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. O máximo quando eu peço é para que eu possa ter uma comunicação melhor com os meus mentores espirituais, que eu possa poder entendê-los, compreendê-los e que eles possam me compreender. Mas eu acho importante todo médio, pelo menos isso é uma opinião minha, que todo médio deveria saber quem é o seu mentor ou quem é o seu guia espiritual. Por quê? Sabendo com quem você trabalha, você pode trabalhar com um pouco de mais segurança. É claro que os espíritos, eles não precisam dar nomes para trabalhar com você. O próprio Kardec ele sempre frisou, não importa o que os espíritos, quais sejam os espíritos que venham a ditar uma mensagem, não importa o nome que ele venha a colocar, mas o conteúdo da mensagem é mais importante do que o próprio nome que o espírito venha a dar. Alguns anos atrás, eu queria saber quem era o meu guia espiritual. Eu tinha essa curiosidade. Mas a minha curiosidade não era uma curiosidade baseada em saber apenas no sentido de uma vã curiosidade. É saber aquele espírito que estava me acompanhando, trabalhando comigo, me ajudando. Então, uma noite eu encontrei uma amiga minha, falei que eu tinha essa vontade de querer saber quem era o meu guia espiritual. E ela fez assim, se ele é importante para você, eu disse que era. Peça para Deus, quando você for orar, peça permissão para conhecer seu guia espiritual. Assim eu fiz e eu fui levado durante o sono, o repouso do meu corpo físico em um determinado local, aonde se apresentou um homem e disse assim, eu sou o teu guia espiritual e você pode me chamar pelo nome tal. E a partir daí, todas as mensagens do meu guia espiritual, sempre ele assinava pelo nome que ele me deu. Em alguns trabalhos que eu tive depois, ele se apresentou conversando comigo, confirmando o nome que ele tinha me dado. O meu mentor espiritual, às vezes as pessoas, mas por que guia, por que mentor? O mentor é aquele espírito de luz, aquele espírito com um pouco mais de conhecimento. O guia espiritual pode ser aquele espírito que vai lhe proteger, que vai lhe auxiliar, que vai lhe amparar também. Mas não importa a graduação que eles têm, importa o amor que eles têm por cada um dos médios. Importa o que eles queiram que o médio possa trabalhar. A mediunidade é um extraordinário aprendizado. Isso mesmo, Jailson. A mediunidade traz para cada um de nós um aprendizado riquíssimo. Se nós médios pudéssemos avaliar com realmente a grandeza que a mediunidade traz para cada um de nós, e como a gente aprende, e como é maravilhoso a gente poder trabalhar, escutar as orientações dos mentores e aprender a ouvir. É claro que os mentores eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio, mas nós vamos estar aqui para aprender junto com eles e eles também estão aqui para aprender conosco. E graças à mediunidade, para Edna, que sabemos tantas coisas do mundo espiritual e sua relação com o mundo físico. Exatamente, Edna. A mediunidade graças aos grandes médios que surgiram, e principalmente Chico Xavier, que trabalhou com o espírito de André Luiz. Ele escreveu aquelas obras, Nosso Lar,
vamos dizer assim, livros que trouxeram a fundo o conhecimento sobre a mediunidade, como Mensageiros da Luz, fala sobre a epífise, o desenvolvimento da psicografia, da psicofonia. Só que o mais bonito no trabalho mediúnico é o médium começar a se conhecer, é o médium começar a ver que a sua mediunidade, muito embora possa ser trabalhada pelos espíritos de uma forma diferente, é uma forma talvez que eles encontraram para que o médium pudesse encontrar o seu caminho na sua mediunidade. Se for pela intuição, pela evidência, pela audiência, não importa a faculdade, importa o que nós possamos fazer com ela. E tem uma coisa importante, se o médium ele não trabalhar bem a sua mediunidade, 2 pontos muito importantes Allan Kardec fala. E ele coloca isso com muita clareza no Livro dos Médiuns. Perda e suspensão da mediunidade. Se o médium não trabalhar com simplicidade, com responsabilidade a sua mediunidade, se ele não estiver procurando usar da forma correta essa sua mediunidade tão bonita que veio para ajudar no crescimento desse médium, para que ele possa fazer e exercer a caridade, o amor, a solidariedade, pode ser suspensa essa mediunidade desse médium, ou pode ele perder naquela encarnação, dependendo do como ele esteja usando a sua mediunidade. A suspensão da mediunidade para com o médium pode ser vários fatores. Não significa que ele esteja fazendo algo errado. Às vezes, os espíritos querem que ele descanse um pouco, porque às vezes ele está trabalhando muito, desprendendo energia. Então, os espíritos que amam ele pedem para que ele se afaste um pouco às vezes do trabalho, que ele trabalhe não com tanta ênfase, mas que ele vá com calma, para que ele não desprenda, porque alguns médios podem desprender mais energia do que o outro. Agora, se ele estiver fazendo algo de errado, essa mediunidade que ele tem pode lhe ser suspensa como uma advertência para esse médium, para que ele pare, para que ele reflita o que ele está fazendo com a vida dele, o que ele está fazendo com a faculdade que Deus permitiu que ele viesse, porque ele se comprometeu, ele pediu, mas ele não está usando da forma como deveria usar. Está participando de algum centro? Sim, eu frequento um centro espírita, fazem 20 anos que eu frequento o centro espírita Aldenora. Né? E dentro desse centro espírita, eu trabalho já na parte mediúnica e trabalho na parte da consulta com alguns outros médios. Né? E a mediunidade que é mais forte em mim, até o momento, é a psicografia, como eu falei no começo. Então, a gente vem trabalhando a psicografia na casa espírita e em nossa casa a gente faz as mensagens com a orientação dos mentores e a orientação dos mentores da casa, porque eu não faço nada sem a orientação dos mentores. Às vezes faço uma consulta quando tem alguma dúvida, para que eu possa ter certeza do que eu esteja fazendo. Então, é importante que a gente possa estar fazendo com que a mediunidade seja bem estruturada, bem estudada, e que a gente possa fazer com que, através da literatura espírita, dos livros mediúnicos, dos livros que são psicografados, a pessoa possa estar lendo, mas possa estar estudando a codificação espírita e principalmente o livro dos médiuns, para poder entender. Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas a mediunidade ela vai atrapalhar os meus sonhos, os meus desejos, e o que eu vou fazer? E se eu não quiser trabalhar a minha mediunidade nessa encarnação? E se eu quiser deixar ela para depois? Talvez os espíritos, respeitando o seu livre-arbítrio e não querer trabalhar a mediunidade naquele momento, eles vão, talvez, pelo conhecimento que eles têm e talvez
pela necessidade que você tem no momento. Eles podem, vamos dizer assim, barrar, vamos colocar dessa forma assim, a sua mediunidade momentaneamente. Mas em algum momento da tua vida, da tua existência, você vai precisar trabalhar sua mediunidade. Não como um castigo, não como algo que esteja atrapalhando a sua vida. Eu conheço muitos médios que dizem assim, Siriclei, eu tenho mediunidade, mas eu não quero trabalhar em um desenvolvimento mediúnico. Eu não quero estar em um trabalho de desobsessão dentro da casa espírita. Eu quero ter uma vida normal, eu quero casar, eu quero ter filhos. Muitos me falam isso. Mas a doutrina espírita ela é tão maravilhosa que ela dá todos os consolos para quem é médio, para quem não é médio. É maravilhoso os ensinamentos que Jesus sempre trouxe. Então, o médio, ele precisa trabalhar, mas ele precisa estudar. Ele precisa conhecer como que a sua mediunidade está sendo trabalhada pelos espíritos. Como que a sua mediunidade para ele está servindo. O que é que ele está fazendo com isso? Então, ser médio é uma escolha? É. Mas ser médio é uma escolha melhor quando você faz com amor, quando você faz com, vamos dizer assim, com todo o respeito por aqueles que devotam e que devotaram anos de estudo, vamos dizer assim, ao teu lado. Gratidão a minha, meu irmão, por estarmos aprendendo juntos aqui. Eu sempre estou aberto a aprender, porque eu acho que o médio ele não deve se achar que tem todo o conhecimento do mundo. Muito embora eu tenha uma boa comunicação com os meus mentores, realmente a gente se empolga, Aldenora, para às vezes estamos falando, vem as informações, mas quero agradecer a toda a direção do Centro Espírita 9 de Outubro, pela oportunidade. Agradecer a cada um dos que aqui estão. Jailson, muito obrigado a vocês que estão aí. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa iluminar cada um, a família de vocês, a casa. Vamos fazer a nossa prece agradecendo a espiritualidade por essa noite maravilhosa que estamos tendo aqui. Então vamos agradecer. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer nesse momento a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Agradecemos a oportunidade e a espiritualidade benfeitora para que nós possamos, Senhor, sempre estarmos aqui a te servir e a ser o melhor instrumento possível. Que possamos aprender com simplicidade, com amor e dedicação aos estudos dessa maravilhosa doutrina consoladora do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em outros mundos. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoai nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrai todos os males. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, muita paz, muita luz, meus irmãos. E agradecemos a Denora, a direção do Centro Espírita 9 de Outubro, por essa oportunidade. Agradecemos a Deus, aos meus mentores espirituais, que possamos estar aqui para aprendermos sempre juntos, crescendo juntos, com simplicidade, com amor, com dedicação e estudo acima de tudo, para um dia possamos ser todos nós melhores médios, melhores trabalhadores do Cristo. Que assim seja, muita paz e muita luz, meus irmãos, a todos, e até uma outra oportunidade. Um grande abraço fraterno para as instituições dos senhores que estão aqui. Muita paz e muita luz. E até uma próxima.
Que assim seja, Fernando. Fiquemos todos em paz. Assim seja, Aldenor. Eu estou esperando só aparecer o pontozinho aqui para poder salvar aqui. Jesus te abençoe, Zizela, também. Fica na paz, que Jesus lhe abençoe sempre.